pessoal, vamos dar início à segunda aula do primeiro módulo do curso de Biotipologia na modalidade AD, cujo tema é Formação do Biotipo. E nesta aula nós teremos o objetivo de informar como o nosso corpo, nosso soma e nosso biotipo é construído. E atendendo a esse objetivo é importante compreendermos que o temperamento, a personalidade ou traços de personalidade irão influenciar diretamente na fabricação, na edificação dessa estrutura física. Para isso, nós vamos a partir de agora ter que entender como se compõe a energia ancestral que se transforma agora no nosso principal ponto de referência para atender esse objetivo que é compreender a formatação desse corpo físico. Então vamos lá. A energia ancestral formada no momento da concepção constitui um núcleo energético capaz de armazenar os principais elementos do nosso temperamento e do temperamento dos nossos pais. Então, a junção dessas características de personalidade constitui o principal foco de interesse para que a gente possa compreender os desdobramentos celulares, até mesmo embrionários, para a composição física do corpo. Em resumo, a partir da energia ancestral e dos elementos que a compõem, nós vamos determinar a construção do biotipo específico. Mas antes da gente entrar com detalhes, é importante compreender essa situação de maneira fisioenergética. Então, como se dá a fisioenergia desse processo? No momento da concepção, há uma explosão energética no qual a energia ancestral é formada. Essa energia ancestral, quando construída, ela vai estar fixada no aparelho reprodutor feminino. A partir dali, começa-se um desdobramento onde é formado, no máximo em 20, 30 minutos, um esqueleto energético embrionário. Esse esqueleto energético embrionário nada mais é do que a nossa estação energética. Essa estação energética é formada, lembro, pelos meridianos de acupuntura, ou meridianos de energia, pelos chakras e também pelos pontos de acupuntura. Então, 20 minutos no máximo após a concepção, a partir do desdobramento da energia ancestral, vai haver a construção dos meridianos, dos pontos e dos chakras. E esses elementos que compõem a estação energética, que compõem o corpo energético, eles vão direcionar a diferenciação embriológica, eles vão direcionar a construção do corpo a partir dos tecidos embrionários. Então, esse raciocínio, essas ideias possuem comprovação científica e essas comprovações dão a ideia e dão a entender que realmente o corpo energético, a estrutura energética é formada antes de qualquer tecido fisiológico. Então, a partir deste momento, você vai entender que esse núcleo energético fabricado, feito pela energia ancestral, começa a desenvolver a estrutura energética. Essa estrutura energética vai obedecer às informações presentes na energia ancestral. E essa obediência é percebida pelo nível de desdobramento que ela vai causar. Vou dar um exemplo. Paciente terra que tem uma tendência a ser lipogênico, que tem uma tendência a acumular gordura, irá já ter dentro desse processo de desdobramento, de amadurecimento celular, uma predisposição, por conta do temperamento dele, de influenciar a construção do corpo no modelo específico. Então, o modelo específico do paciente terra ou da pessoa terra já vem ou já é trazido à tona para o aspecto físico no momento em que começa esses desdobramentos a partir da energia ancestral. Essas informações que a energia ancestral assimila e armazena são então repassadas para o interior desses meridianos e esses meridianos começam a traduzir essas informações, replicando essas mensagens para os tecidos embrionários. Então, esse paciente, essa pessoa que tem como principal fundamento do seu temperamento elementos da personalidade terra,
construirá um biotipo terra. E um biotipo terra está caracterizado por ser normolíneo, por ter braços e pernas torneadas, por ter pitose abdominal e também por ter o rosto redondo. Então essa formação, essa forma física específica aparece pela influência dos elementos que compõem o temperamento dessa consciência que está em desenvolvimento, e esse processo de transdução energética se dá diretamente nos tecidos embrionários. Então esses raciocínios e ideias estão limpos e livres de qualquer ideia religiosa, eles têm muito fundamento científico. Várias pesquisas já foram realizadas no mundo e perceberam essa composição, inclusive é do tempo em que essa energia ancestral leva para poder começar essa fabricação do corpo físico. Então lembrando, o nosso temperamento está armazenado diretamente nos elementos que compõem a energia ancestral. Essa energia ancestral vai estimular a fabricação dos tecidos físicos, vai estimular a fabricação das células. Essas células, o tecido físico, que é composto primariamente neste exato momento da concepção, ou após a concepção, óbvio, é composto pelos tecidos embrionários, vão ter a informação suficiente para se desdobrar mais ou menos em um tecido e compor uma forma específica a partir dessa determinação do seu temperamento, que, vale lembrar, é determinado pela sua vontade, é óbvio, mas também está encaixado num dos 5 elementos ou numa das 5 essências. Então, neste exato momento, entendemos que cada biotipo segue uma linha, segue um padrão de forma, seguindo a estrutura que compõe as características de cada elemento. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, eu vou citar os principais exemplos de cada biotipo organizados pelos 5 elementos e pelas 5 essências. O elemento madeira, ele é forte, definido, alto e moreno. O elemento fogo, ele é normolíneo, ele é branco e vermelho, né? Ele apresenta a pele branca, mas ela fica vermelha pelo excesso de calor que ele carrega. Ele é proporcional e pode ser ou tem uma tendência a ser loiro. O elemento terra é baixo, apresenta pitose abdominal e força, ele é forte, porém ele não é definido, e sim torneado. Já o elemento metal, ele é magro, alto e branco. E o elemento água possui um biotipo edemaciado, acinzentado e pequeno. Todas essas 5 formas são caracterizadas por aspectos específicos, como eu falei, e podem ser avaliadas também por esses aspectos específicos. Então, esses aspectos, né, que formatam a individualidade de cada biotipo físico, eles podem ser analisados a partir da forma do rosto ou das características da face. Ele vai poder ser avaliado ou analisado a partir das características da mão, das características do tronco, características dos membros superiores e inferiores e das características da cor e da altura. Então esses 5 elementos vão nos fornecer condição para avaliar cada parte, entendendo o que deve ser avaliado, nós falaremos disso na próxima aula, e a partir desse entendimento vamos deslocar uma pontuação para cada parte. E essa pontuação no final nos fornece um score, um extrato de quantidade, um score ou extrato quantitativo para que a gente possa assim definir aquele biotipo mais consistente. Dentro desse ambiente aqui da formação do biotipo, nós vamos entender algumas características agora. A primeira delas, no momento em que você ou seu paciente nasce com algum problema congênito ou apresenta alguma doença logo após o nascimento, nós teremos a certeza de quase 100% de que aquele elemento é ou está presente no temperamento dele. Como assim? O paciente que nasce com pneumonia vai ter metal em seu temperamento. O paciente que nasce com icterícia terá madeira no seu temperamento.
O paciente que nasce com síndrome de má absorção ou intolerância ao glúten vai ter relação com a terra. O paciente que nasce com problemas cardíacos ou que enrolou o cordão umbilical no pescoço ao nascer tem relação com o fogo. Já o paciente que nasce com algum problema de rim, algum problema de crescimento ósseo, tem relação com a água. Então o que eu sugiro a partir de agora, lembrando que essa composição que não é o objetivo dessa aula, e sim, eu estou aqui formando ou informando características físicas para a gente sempre lembrar, é que você vai buscar entender a fisiologia energética de cada elemento, orgânica de cada elemento, para assim deslocar aquele problema, aquela patologia para um dos 5 elementos. Claro que neste momento, como eu disse, não é o objetivo dessa aula, não dá para falar de todos. Mas esses que eu falei são os principais. Então, o biotipo físico será direcionado a partir dos elementos que compõem a sua energia ancestral. E essa formatação física vai estar relacionada a um dos 5 elementos e será avaliada a partir de uma avaliação física das partes. A primeira coisa que eu tenho que perceber, então, ou entender no momento da avaliação, é buscar saber se esse paciente nasceu com algum problema. Se ele nasceu com algum problema, eu desloco aquela patologia ao elemento. Já posso ter certeza que ele tem aquele elemento. Segunda coisa, mesmo tendo certeza, ele pode naquele exato instante da avaliação não mais apresentar os problemas, ou melhor, não mais apresentar o biotipo daquela patologia. Isso quer dizer que ele mudou o biotipo. Aí é uma outra pergunta que sempre é feita. Professor, nós conseguimos e mudamos o biotipo? Sim, mas preste bem atenção. O biotipo ele só é naturalmente modificado mediante as informações que você ali tem no seu temperamento. Se você não tem nenhuma característica do elemento ou do temperamento do estilo madeira, você não vai ter essas características de forma natural. Você pode sim adquirir essas características, mas de uma forma agressiva. Isso gera consequências. Cito aqui um importante exemplo relacionado à cirurgia bariátrica. O paciente, ou a maioria dos pacientes que realizam a cirurgia bariátrica, eles perdem peso numa velocidade muito grande. E isso não é positivo, principalmente pelo fato de que, consciencialmente falando, a nível de temperamento, esse peso continua, pois o peso físico, o excesso de forma que condiciona esse peso, ele está diretamente ligado ao temperamento terra. Então ele perde peso muito rápido, o temperamento, a personalidade, o comportamento, a índole, ainda não se acostumou com aquilo. Isso pode gerar, como gera, diversos tipos de psicopatologia. Então, a forçação de barra para mudar o biotipo agride a consciência. Então é bom pensar nisso, tomar cuidado. Porém, é interessante e importante entender que eu consigo mudar o biotipo. E repito, a mudança será organizada de forma natural à medida que você tem aquele temperamento. Porque em pesquisa já realizada, nós observamos que 56% dos pacientes avaliados por esse método que nós iremos aprender apresentam 3 principais biotipos. É claro que apresenta um em especial, mas ele pode variar nesses 3 biotipos. Então eu lembro o seguinte: você pode mudar o biotipo, repito, mas eu mudo de acordo com aquilo que eu já tenho no temperamento. Aí você pergunta, como é possível mudar o meu biotipo? Primeiro que isso acontece naturalmente pela necessidade imposta a você. Quem impõe essa necessidade? Você mesmo. Vou dar um exemplo. Eu tenho biotipo madeira com terra, eu estou acima do peso e num determinado momento da minha vida eu tenho algum trauma ou eu descubro por um exame que eu estou com uma gordura visceral muito grande ou alguém me chama de gordo na rua e eu traumatizo. A partir desse esbregue, eu tenho um ponto de viragem na minha vida no qual agora eu tenho a necessidade de fazer atividade física. E essa necessidade de fazer atividade física, ela é uma das necessidades do elemento madeira. Então, por conta de uma situação, eu criei uma necessidade, mas essa necessidade apareceu por quê? Porque eu já tenho no meu temperamento essa condição do elemento madeira. Entenda bem, eu posso ter a necessidade de fazer atividade física
mas eu posso não ser madeira. Agora entendam, eu vou lá, começo a academia 2, 3, 4, 5, 6 meses, no máximo no 8º mês eu abandono esse exercício físico e volta a vibrar naquela necessidade inicial. Então, para não confundir, entendam bem, eu mudo o biotipo físico em cima daquilo que eu já tenho no temperamento, mas não quer dizer também que quando eu utilizo uma necessidade de um determinado temperamento, eu tenho esse temperamento. Como que eu vou saber? Simples, agora vai ficar simples o entendimento. No momento em que essa necessidade não se sustenta por muito tempo, isso não faz parte do seu temperamento. Se isso não faz parte do seu temperamento, você não vai conseguir de maneira natural se manter naquele biotipo. Paciente terra tem muita dificuldade de perder peso. O que eu sempre falo em cursos de obesidade para pacientes obesos, para meus amigos obesos, inclusive eu sou terra, então eu falo para mim mesmo, que é o seguinte: eu sou terra, não, eu tenho terra no meu temperamento. Vamos lá. Entendam, você está acima do peso de acordo com as normativas da mídia, mas você tem que entender que o seu biotipo é esse. Ele vai mudar e pode mudar, mas se você sofrer demais para mudar, é sinal que você não tem outra coisa no seu temperamento além da terra. Aí que entra alguns processos patológicos que a gente vai explicar mais adiante quando falar do elemento terra. Mas utilizando isso como exemplo, é o seguinte: a necessidade de outro elemento, ou a necessidade presente de outro elemento no seu dia a dia, quando ela não se sustenta, é sinal de que eu não tenho aquilo, ou não tenho essa característica no meu temperamento. Então é importante, por isso que a gente traz essas informações no curso. Cada elemento iremos falar das necessidades, então se torna importante entender o indivíduo pela necessidade, porque a necessidade é o primeiro, é o primário, é o primogênito que vai gerar todo o desdobramento necessário à edificação do corpo. Agora entra outra situação: eu formei o biotipo, posso ou não mudar o biotipo, mudo de acordo com o meu temperamento, força a barra, causa mais doença, falaremos disso mais adiante. Então, entendidas essas composições, outra coisa que eu preciso repassar e deve se fixar na sua mente é o seguinte: patologia não indica biotipo, não indica constitucional, não indica que você seja daquele elemento. Então eu posso ser metal e ficar doendo o coração. Preferências palatais relacionadas a sabor, a comida, a cor, não tem relação com o seu biotipo. Isso é muito superficial e pequeno para aquilo que nós estamos estudando com tanta profundidade. O que tem referência de diagnóstico para biotipo nesse exato momento é você entender que se você nasceu, ou alguém nasceu, ou seu paciente nasceu com alguma patologia, desloque aquela patologia para o elemento e perceba, mesmo ele não tendo a composição física naquele exato momento da avaliação daquele elemento, ele apresenta esse tipo ou características desse temperamento. Segunda coisa, a avaliação física das partes é a melhor forma de avaliar e diagnosticar a biotipologia. Então, para a gente fechar essa segunda aula, entendam, o nosso biotipo, a nossa forma física é fornecida, é construída pelos dados, pelas informações presentes na energia ancestral que são originárias do nosso temperamento. E o nosso temperamento, ele é basicamente formatado pelos traços de personalidade. E esses traços de personalidade, eles são constituídos pelo modelo de manifestação que nós vamos criar diuturnamente. Quando você pensa, você já liga um sentimento ou emoção a esse pensamento. E basta você agora querer entender, na prática, a diferença entre um modelo de manifestação preenchido de sentimento e outro modelo de manifestação preenchido de emoção, é simplesmente observar como você se comporta. 51% do seu tempo você está equilibrado ou desequilibrado, você está bem ou mal. Comece a pensar sobre isso. Por quê? Porque, repito, um dos objetivos deste curso é também promover o autoconhecimento. E o desequilíbrio aparece naquelas pessoas que estão em desequilíbrio em 51% do tempo. Entendido? Levando-se em conta todas essas características expostas, entendam o seguinte: todo o seu corpo
está sendo neste momento mantido energeticamente pelos meridianos de acupuntura. Vários pesquisadores já demonstraram que os meridianos de energia conseguem expor, conseguem influenciar o núcleo celular dos tecidos a partir de uma frequência ou intensidade elétrica mantida para assim determinar um padrão basal de atividade energética. Em resumo, as células do nosso corpo estão sendo diretamente influenciadas pelas energias dos meridianos. E o que eu acrescento nesse exato momento é que as energias dos seus meridianos, dos meus meridianos, são preenchidas de pensamento, sentimento ou emoção que vem das suas necessidades, que vem da necessidade consciencial. Conclusão: você, o seu corpo, está sendo abastecido pelo material que você gera a partir do seu pensamento. Então, se você quer se manter equilibrado, mantenha-se à linha dos pensamentos benéficos, positivos, equilibrados e organizados. Já se você quer se manter desequilibrado, perceba que você está doente e mude ou faça acupuntura, que aí é o grande foco agora. Quer dizer, eu falei tudo isso para a gente entender o seguinte: eu consigo tratar o meu paciente de várias formas, porém eu só consigo tratar a biotipologia ou os aspectos da biotipologia se eu buscar atingir a consciência, a energia ancestral e o DNA ao mesmo tempo. E essa conjunção de objetivos no tratamento só será possível se você trabalhar com os vasos maravilhosos, com os pontos Shen Shu e com os pontos Ben Shu. Então eu deixo aqui esse recado para que você já busque entender esses 3 tipos de pontos e assim entenda como iremos tratar esse paciente, pois repetiremos esse conteúdo, essa ideia, no 4º módulo. Lembrando, eu só consigo acessar o equilíbrio de forma integral se eu buscar a raiz do problema. E a raiz está na consciência a partir das suas necessidades, a partir do seu modelo de manifestação. Eu só consigo tratar isso a partir da acupuntura se eu utilizar os vasos maravilhosos, os pontos Ben Shu e os pontos Shen Shu. Falaremos disso a partir da 4ª aula, ok? Então, um grande abraço. Próxima aula falaremos desse método de avaliação biotipológica do corpo físico desenvolvida por mim em 2006. Abraço e até a próxima aula.